chamo Letícia Moura, sou acadêmica de Educação Física da FURB, e hoje eu e meus colegas, juntamente com a disciplina de lutas, iremos falar um pouquinho sobre o Aikido. Bom, o Aikido é uma arte marcial japonesa que surgiu em meados da Segunda Guerra Mundial e foi criada pelo mestre Morihei Ueshiba, que nasceu em 1883 e morreu em 1969. E todos os seus praticantes naquela época o apelidaram de O Grande Mestre. Foi considerado um guerreiro exemplar e ele acabou se tornando mestre em vários estilos de luta, como, por exemplo, o judô, o jiu-jitsu, o aiki-jiu-jitsu e também no manuseamento da espada e da lança. Com o passar do tempo, ele estava meio desanimado, meio triste, e ele queria encontrar um novo sentido para a vida dele. Então, o que ele fez? Ele juntou todos os conhecimentos que ele tinha do decorrer dos anos, toda a experiência que ele tinha nas lutas, e acabou criando as bases para uma nova luta, que ele considerava ser da arte e da paz. E é daí que surgiu o Aikido. Essa arte marcial, Aikido, ela foi criada exclusivamente para ser uma arte marcial de defesa. Então, o seu intuito principal era que não tivesse confronto entre seus oponentes. Então, o que eles faziam? Eles acabavam neutralizando os golpes dos oponentes e utilizando a força de seus golpes contra eles mesmos. Bom, e para finalizar, os movimentos do Aikido, eles seguem única e exclusivamente as leis da natureza, são cheios de vigor e de energia. Tanto homens quanto mulheres podem estar praticando Aikido. E vale lembrar também que eles têm um enfoque muito grande em treinar não só o corpo, mas também a mente, buscando sempre um equilíbrio em todos esses aspectos da vida. Agora os meus amigos vão estar dando continuidade no assunto do Aikido. Aqui é a Jéssica, eu vou falar um pouquinho sobre a definição do Aikido. A palavra Aikido, então, Aiki significa harmonia ou união, juntando os dois seria tudo que tem vida, o que é orgânico. Então, a palavra Do, que junta com Aikido, significa um caminho, que seria como uma prática constante, onde te leva a um outro estágio de vida, unindo a união com a energia vital. E aí, então, o fundador, que é o Ueshiba, ele considerava a prática do Aikido como um conjunto de ideias, ideias éticos, políticos e de disposição. Ele esperava que quando as pessoas treinassem a prática Aikido, elas se aperfeiçoassem como fisicamente quanto espiritualmente, que então por isso tem a relação do aspecto religioso, onde ele também considerava para ele como uma das chamadas novas religiões do Japão, que significava Omo-Tokyo. Então, isso era como se fosse um idealismo sociopolítico para ele. Bom, eu sou o Mário, eu vou estar apresentando para vocês agora sobre os materiais usados na prática do Aikido e também os fundamentos inerentes à prática do Aikido. Isso aí. Bem, quanto aos materiais, pode-se dividi-los em duas grandes classes, entre as vestimentas e os materiais de combate. Existem dois tipos de vestimentas. Existe o Aikido-gi, que é uma vestimenta ou uniforme semelhante ao kimono, e que é o uniforme para a prática do Aikido. E existe o Hakama, que é uma vestimenta que cobre a porção inferior do praticante e que passa a ser usado a partir do Shodan. Quanto aos equipamentos de combate, o Aikido ele tem foco no combate com mãos vazias. Porém, o mestre Ueshiba ele introduziu 3 armas que são de uso tradicional dos samurais, que são a faca, o bastão e a espada. Como o Aikido é uma arte marcial destinada à defesa pessoal, o uso desses equipamentos de combate serve para que o ambiente de treinamento fique o mais fiel possível ao que seria encontrado no ambiente violento. Portanto, o uso desses equipamentos pode ser usado desde o começo do treinamento do praticante. Tanto a espada quanto a faca e o bastão são confeccionados no material de madeira para que seja possível diminuir o potencial lesivo desses equipamentos. O tanto é um tipo de faca sem guarda bastante semelhante às usadas no ritual de seppuku pelos samurais. É uma lâmina de pequeno porte que tem mais ou menos o mesmo tamanho da sua empunhadura. O boken é uma espada semelhante também às lâminas usadas pelos samurais. Tem aproximadamente 90 centímetros e é usado para treinamento de combate em média e curta distância. Jo é um bastão de aproximadamente 1,30 m que é usado para o combate em médias distâncias. Princípios do Aikido. O nome Aikido tem, separando as 3 palavras em essência,
o significado de Ai como sendo a harmonia com o universo, que de certa maneira pode ser traduzido como paz de espírito, o Ki como energia vital, usado como combustível por todos os seres, e o Do, o caminho do aperfeiçoamento humano, que é conseguido através do aperfeiçoamento físico, emocional e espiritual. Os seus princípios eles giram sempre em torno do seu próprio significado, e o mais básico passado pelo mestre Ueshiba é que o Aikido não se trata sobre vencer um oponente, mas a si próprio. Porém, os princípios que regem a prática do Aikido são: o Aikido é usado somente para a defesa, devendo deixar a violência sempre para longe de si. Os alunos devem seguir cuidadosamente os ensinamentos do seu sensei, nunca competindo para ver quem é o mais forte, pois essa competição somente os enfraqueceria. Ao começar ou terminar um treino, é feita uma reverência em seiza, que seria ajoelhado tanto ao kamiza quanto ao sensei, pois é uma forma de se mostrar agradecido pelos conhecimentos adquiridos naquele treinamento. Durante a realização de um exercício, os adversários devem se saudar. Durante o treino, zelar pela integridade física do seu companheiro, buscar sempre aprender mais da modalidade, e deve-se respeitar sempre o seu uniforme de treino, que deve estar sempre limpo. Então, galera, vamos falar um pouquinho sobre o sistema de graduação do Aikido aqui no Brasil. Como a gente sai da faixa branca e vai até a faixa preta no Aikido. Lembrando que as informações que eu vou trazer para vocês aqui agora, elas foram retiradas do site da Associação Nacional do Aikido Aikiki aqui do Brasil. Tá aí, então como é que acontece, como é que eu saio da minha primeira faixa? Como é que eu vou sair da faixa branca? Assim como todas as outras, o aluno tem que passar por um exame. E quando é que é feito esse exame? Pelo que eu entendi, cada dojo tem o seu calendário de exames. E quem é que vai para esses exames, né? O professor vai então avaliar se o aluno está ao tempo suficiente dentro daquela faixa para poder ser promovido para outra. Tem uma tabela para isso aí, quanto tempo mínimo as pessoas têm que ficar em cada faixa. E se também eles estão aptos para fazer as técnicas que exigem cada uma delas. O professor então vai escrever esse aluno no exame. São 5 graus da faixa branca até a faixa marrom. Quinto Kyu, quarto, terceiro, segundo e primeiro Kyu. Aqui a gente está na faixa marrom. Depois começa então a graduação para a faixa preta. Como eu falei, cada Kyu tem um tempo mínimo. Também tem uma série de técnicas específicas que o avaliado deve saber fazer para poder passar no teste. Lembrar que essas técnicas elas devem estar sempre alinhadas com o padrão do Hombu Dojo lá do Japão. Como o Aikido busca desenvolver o praticante além da parte física, é importante ali nas primeiras avaliações ele demonstrar também uma boa postura, fluidez no movimento, e depois, como for avançando para a faixa preta, ele ainda deve mostrar uma conexão mental muito forte e espiritual com o Aikido também, para continuar sendo graduado. Dentro da faixa preta ainda existem 9 dans para serem conquistados. Então não é chegou na faixa preta e acabou. Na verdade ali é só o começo, como outras artes marciais também falam a mesma coisa. E lembrando que os últimos dans eles são conquistados apenas por indicação. A graduação é uma conquista do aluno. O tempo para isso ser feito vai depender da dedicação de cada um deles. Fala, rapaziada, partiu a academia de chutes aí, fazer uma entrevista com o nosso perito em Aikido. Vamos ver o que vai dar isso aí. Então, galera, tudo certo? Boa noite, tudo bem com vocês? Eu tô aqui com o professor Wellington de Souza, que é um dos mestres aí, uma referência na região, no Aikido. Ele vai falar um pouquinho para nós das técnicas básicas, primeiro se apresentar, depois a gente vai filmar alguma coisa de lutas e também das competições, ou melhor, das não competições, né? Porque como o próprio Wellington falou, não é uma modalidade competitiva, certo? Tudo bom, Wellington? Boa noite. Olá, sou o Wellington de Souza, sou praticante de Aikido há quase 30 anos, sou faixa preta 5º Dan, sou um dos maiores representantes do Aikido no sul do Brasil. E assim, o que tu pode falar de técnicas pra nós, assim? Ou as básicas, ou aquelas mais difíceis? O que tu pode apresentar pra gente, assim? Na teoria, pra depois a gente filmar. Todos os movimentos do Aikido nasceram dos movimentos da espada. Então, você utiliza o movimento do Aikido como se estivesse cortando com uma espada. Tanto dos mais básicos até os mais complexos. E todos os movimentos são utilizados para defesa pessoal. Então fala pra gente assim, como tu comentou comigo, né? Não existe competições. Então o desenvolvimento de uma luta, na verdade, é uma defesa, né? Conta um pouquinho da filosofia e como funciona. O Aikido, a tradução do nome Aikido, né? Ai, harmonia, Ki, vida, energia e Do, caminho sendo espiritual. A tradução literal seria viver em harmonia com o todo. Então nós praticamos o Aikido
para a defesa pessoal e para entrarmos em harmonia consigo mesmo, né? Vencer os inimigos internos, medo, inveja, insegurança, receio, ódio. A parte de defesa do pessoal do Aikido, ela é muito eficiente, se for utilizada numa situação real. Esse é um dos motivos pelos quais não há competição no Aikido. Certo. Tu comentou, né? No início, lá no Japão, como tinha os combates para comprovar aquela arte marcial que era desenvolvida, até nos primeiros combates ali teve alguns estragos que o próprio criador da filosofia resolveu não entrar em combate, né? Conta um pouquinho pra gente. No começo do Aikido, como toda arte marcial que era criada na época, o criador ele tinha que provar que a sua arte marcial era eficiente, que era uma arte marcial de combate. Então o fundador do Aikido, no início, ele aceitou alguns desafios e derrotou todos os que desafiaram, inclusive contundindo gravemente alguns deles. Aí ele chegou à conclusão de que o objetivo do Aikido não era você causar estrago, causar dor às pessoas. Era você se utilizar do Aikido para um crescimento pessoal, um crescimento filosófico. E, se precisasse, utilizá-la para defesa pessoal. E aí, eu acho que no cinema, né, tem o Steve Seagal, né, que é um dos caras aí que na mídia acho que divulgou muito a modalidade. Pode contar um pouquinho quem foi o mestre dele? Você tem algum conhecimento nesse sentido? Sim, o Steven Seagal foi o maior divulgador do Aikido ali nos anos 80, final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Ele foi o primeiro ocidental a dar aulas no Japão de Aikido. Inclusive eu fui aluno do grupo dele, eu fui aluno dos principais alunos dele. Nós trazíamos ao Brasil, né, seus principais alunos, aqueles que trabalhavam nos filmes com ele. Ele é 7º dan da arte, mas já está meio que aposentado, né, devido ao estrelato do cinema e tudo. É isso aí, galera. Agora a gente fez essa introdução, vamos fazer as filmagens e mostrar a prática da modalidade em si. Vamos nessa. Peguei a espada e cortei. Olha o movimento que eu faço com a minha mão. Segurando a espada e corto. Certo. Segura a minha mão aqui. Você segura o meu pulso. O que eu faço? Segurei a espada e corto. Eu passei isso aqui. Giro, foi espada e corto. Então, como você percebeu, os movimentos vieram da espada. Certo. Então, eu corto. Como se eu tivesse com uma espada, digamos assim. Certo. Esse movimento aqui e corto. Banho e corta. Desembanho e corta. Esquivei, desembanho. Levanta, levanta. Você vai me dar um soco no seu mão ali. Vamos supor que eu estou tentando me defender numa situação real. A ideia é só imobilizar, né? Não quebrar. Ela pode se machucar se ela continuar te agredindo. Eu sempre vou esquivar. Sempre esquivar e aí passo o movimento. Esquivo. Eu deixo o movimento passar. Já era aqui, pessoal. Fazer aqui, ó. Esse aqui, ó, já passo para outra técnica aqui. Desiste ou desiste, né? Então, professor, obrigado pela presença na aula, tá? O conhecimento que a gente adquiriu aqui vai passar para a galera é fundamental. Muito legal mesmo essa experiência nova, conhecer a modalidade. E aí, pessoal, quem quiser saber mais, posso passar o contato aí do professor Wellington. Muita gente boa, tu viu aqui. Não é uma modalidade fácil, mas aos poucos aprende. Edson também, muito obrigado aí pela presença na aula. E é isso aí, pessoal. Um abraço. Deu? Pode oxigênio?